Olá, pessoal! Se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Natália e eu sou uma das estagiárias de Biologia da Escola Três Poderes. E o assunto que eu vim falar hoje é incrível! Hoje nós vamos falar sobre o reino Monera. Pessoal, antes da gente começar sobre o assunto propriamente dito, eu preciso que vocês tenham em mente a diferença entre células eucariontes e células procariontes. As células eucariontes são aquelas que possuem material genético muito bem organizado dentro da célula. O material genético está localizado dentro do núcleo envolto por uma membrana nuclear, enquanto os seres procariontes não possuem núcleo. E o seu material genético fica assim, como mostra essa segunda imagem, bem disperso no citoplasma, já que, como eu acabei de falar, os seres procariontes não possuem núcleo. O reino Monera, que é o assunto que nós vamos falar hoje, é composto pelos seres procariotos, ou seja, aqueles seres que não possuem núcleo definido para envolver o seu material genético. Esse reino inclui as arqueobactérias, as cianobactérias, que são as bactérias fotossintetizantes, e as bactérias, que estão aqui, a gente conhece do nosso dia a dia. Essas duas classificações de bactérias são, por sua vez, quimiosintetizantes. Mas essa classificação e a divisão em grupos não surgiu da noite para o dia, não. Existe uma história para a gente chegar no reino Monera como ele existe hoje. Há muitos anos atrás, já existia a necessidade de dividir e organizar todos os seres que existiam em grupos. Tudo que a gente conseguia ver e estudar eram as coisas macroscópicas. Então, os seres foram classificados em dois reinos: vegetais, reino plantae, e animais, reino animalia. E o que não era nem planta nem animal era classificado como mineral. Até aí estava ótimo. Foi quando surgiu o microscópio. O microscópio possibilitou que a gente conhecesse um mundo que era inexplorado por nós, o mundo dos micro-organismos. E aí os cientistas da época começaram a tentar organizar aqueles seres microscópicos, que eles já tinham entendido que eram seres vivos, dentro dos grupos que estavam disponíveis naquela época, entre as plantas e os animais. Mas não era possível. Então eles decidiram chamar o grande reino dos micro-organismos de protista, e todos os micro-organismos foram incluídos no reino dos protistas. Mas com o avanço da ciência, os cientistas foram percebendo que aquilo não estava correto, porque nem todo micro-organismo era igual. Muitos deles tinham semelhança, mas muitos deles eram extremamente diferentes. Então foi havendo necessidade de criação de novos reinos, de novos grupos. Foi aí que Protista deu origem a um novo reino chamado Reino Monera, em que os organismos microscópicos, mais eucariontes, ficaram organizados no reino protista, mas os seres microscópicos sem núcleo organizado, os procariontes, foram incluídos e organizados no reino Monera. Esse reino, como eu já falei a vocês, que é o que a gente está estudando hoje, inclui as bactérias tanto quimiosintetizantes como fotossintetizantes. Mas existe ainda uma outra particularidade. Atualmente, depois de muitos anos de ciência e pesquisa científica, todos os seres vivos foram organizados em grandes grupos. O maior dos grupos, que a gente conhece pelo aquele famoso nome Reficofage, é o reino. Reino Monera, reino Plantae, reino Animalia. Mas existe ainda uma classificação superior a esse grupo reino, que são os domínios. Os seres vivos são atualmente agrupados em 3 domínios: seres eucariontes, que é o domínio Eucária, em que todos os seres eucariotos estão incluídos,
Eu, você, as plantas, seu cachorro e os outros dois domínios que são de organismos procariontes, eubactérias, tanto químio quanto fotossintetizantes, e as arqueias. Como vocês conseguem observar, estudos moleculares e de evolução mostraram que as arqueias e as bactérias pertencem a grupos diferentes, porque apesar de serem muito parecidas visualmente no microscópio, elas possuem diferenças muito acentuadas entre si. Então, são grupos diferentes, domínios diferentes. Mas, ainda assim, são seres procariontes. Eu coloquei esse slide para que a gente comece a falar agora sobre como esses organismos aparecem no nosso dia a dia. Para vocês que estudam próximo à Pampulha e para nós que somos residentes de Belo Horizonte, provavelmente vocês já devem ter passeado pela Lagoa da Pampulha em várias épocas do ano. Em alguns meses é comum que a água fique com esse aspecto verde, é como se tivesse mesmo uma nata, uma manta verde sob o espelho d'água da lagoa. Isso é muito associado à poluição do local. Para quem você perguntar, provavelmente vai responder: isso é resíduo de esgoto, isso é lixo. E não está tão errado assim. Mas eu vou contar para vocês o que é essa nata verde que fica sobre a superfície da lagoa. Esse é um fenômeno biológico chamado de floração. E a floração, como eu acabei de dizer, é um fenômeno que acontece quando há proliferação exacerbada, ou seja, muita proliferação de algas e cianobactérias. Essa cor verde é justamente pela clorofila das cianobactérias. Imaginem, pessoal, o tanto de organismos unicelulares que estão presentes nesse fenômeno de floração. E eu disse que pode sim estar associado ao esgoto, e nesse caso está, porque a lagoa não tem água limpa. A lagoa tem uma água poluída, porque alguns córregos desaguam ali, levando rejeitos, levando dejetos de esgoto. E essa água do esgoto é extremamente poluída porque ela possui muitos nutrientes também. E nutriente favorece reprodução de micro-organismos, principalmente desses micro-organismos celulares nesse ambiente da lagoa. Com a disponibilidade de muitos nutrientes, há muita reprodução, porque está sobrando, então vamos reproduzir. E essas algas e cianobactérias, como são mais leves do que a água, boiam e formam esse enorme tapete verde. O objetivo delas, é claro, fazer fotossíntese também. É por isso que elas procuram ficar também sobre a superfície da água. Olha que interessante, um fenômeno de cianobactérias acontecendo em uma lagoa super popular da nossa cidade, um ponto turístico, e muita gente não faz ideia do que é aquilo, o que causa esse fenômeno verde. Quando vocês virem isso, já sabem, esse fenômeno chama-se floração. Quero falar agora sobre as bactérias, não sobre as arqueias, sobre as bactérias mesmo, essas que são as quimiosintetizantes. Quando a gente começa a falar de bactérias, muitas vezes, só os pensamentos negativos vêm à nossa cabeça. A gente pensa em doença, a gente pensa em sujeira, mas eu quero começar justamente quebrando essa imagem na cabeça de vocês. As bactérias têm potenciais incríveis para o meio ambiente, para a nossa alimentação e para a nossa saúde. As bactérias, juntamente com os fungos, são chamados de seres decompositores e têm uma função importantíssima, que é justamente decompor matéria orgânica que estaria depositados em organismos mortos. Então, as bactérias fazem parte do final de todas as cadeias tróficas, cadeias alimentares ou teias alimentares, independente de como vocês quiserem chamar, porque são elas as responsáveis por decompor aqueles animais,
plantas. Esse processo de decomposição é importantíssimo para a ciclagem de nutrientes, porque as bactérias, ao decomporem um organismo que já não vive mais, retiram do corpo morto um nutriente que seria inutilizado, devolvem o nutriente ao solo e possibilitam que aquele nutriente volte ao ciclo natural. O nutriente depositado no solo vai ser agora reabsorvido por uma nova planta, que vai servir de alimento para um novo animal e continuar todo o ciclo da vida. As bactérias também, com essa função decompositora, têm papel importantíssimo nos aterros. Os aterros possuem acúmulo de lixo, e esse lixo é, em grande parte, matéria orgânica. Durante a decomposição do lixo, as bactérias produzem um gás chamado gás metano. Quando esse gás consegue ser armazenado, ele pode ser utilizado como combustível. Está aí uma função importantíssima das bactérias na nossa economia, produção de combustível. Além dessas funções ambientais, as bactérias são importantíssimas para a produção de alimentos. Os queijos são fermentados e produzidos a partir de produtos de bactérias. Os famosos leites fermentados, Yakults, são produzidos a partir de lactobacilos vivos, um tipo de bactéria. As bactérias são também probióticos. Muitos gêneros de bactérias estão sendo utilizados para o benefício da nossa intestinal, saúde pulmonar, porque elas ajudam na produção de uma série de substâncias no nosso organismo importantíssimas para o estímulo da nossa saúde. E, além disso, é claro, o nosso intestino é lotado de bactérias. Sem elas, a gente não conseguiria absorver muitos dos nutrientes que a gente absorve e a nossa digestão seria prejudicada. Vou contar uma curiosidade a vocês que talvez não encontrem livros didáticos atuais. As bactérias do intestino são importantes para a saúde, principalmente a saúde genital feminina. A colonização de bactérias no intestino, se não estiver adequada, pode, é claro, junto com outros fatores, aparecimentos de doenças, por exemplo, a candidíase nas mulheres, que é uma extremamente comum. E alimentos probióticos são utilizados para o benefício do intestino em recomposição de flora, por exemplo, ajudando a recompor a flora da vagina. Olha que incrível! As bactérias têm potenciais enormes para a nossa saúde, para a nossa alimentação e para a ecologia do mundo como um todo. Mas é claro, em uma aula sobre Monera e bactérias, a gente não pode deixar de falar sobre as doenças. Eu queria que vocês entendessem primeiro que elas não são só ruins, elas também possuem inúmeros benefícios, mas algumas bactérias são causadoras de doenças. Essas imagens ilustram algumas das doenças que são transmitidas por bactérias. Essa primeira imagem que eu quero chamar a atenção para vocês é uma imagem que retrata um período que a gente viveu na nossa história, que foi um período assim tenebroso, o período da peste negra. Não se sabia naquela época a causa da doença, então ela se disseminou extremamente rápido e fora de controle. Uma doença causada por uma bactéria em uma pulga de um rato foi responsável por dizimar milhões de vidas em relativo curto período de tempo. Existe uma outra doença que é chamada de botulismo, muito presente em latas enferrujadas, por isso que a gente sempre tem que ter atenção ao fazer compras no mercado, observar se as latas não estão inchadas, amassadas ou enferrujadas, porque isso são indícios de que ali existem proliferação de bactérias, e essas bactérias podem ser as bactérias botulínicas, a sífilis, que é uma DST, também transmitida
por uma bactéria, causada por uma bactéria. Pneumonias podem ser causadas por bactéria. A tuberculose também é uma doença muito perigosa, que também matou muitas pessoas e é muito contagiosa, causada pela Mycobacterium tuberculosis. E uma curiosidade, o tétano. O tétano também é uma doença causada por bactérias. Mas é interessante dizer que existem formas de controles de doenças bacterianas. Vacinas e antibióticos são usados para o controle dessas doenças. Existe vacina antitetânica, que é disponibilizada pelo SUS de forma gratuita, e a pessoa fica imune àquela doença causada por essa bactéria, que pode ser tão prejudicial para a nossa saúde. Como eu estava dizendo, os antibióticos, apesar de incríveis para o controle de diversas doenças, existe antibiótico para sífilis, existe vacina antitetânica, por exemplo. Os antibióticos não podem ser consumidos sem receita médica. Os antibióticos não podem ser consumidos porque uma amiga toma e acha legal. Antibiótico é remédio. E esses antibióticos específicos para cada doença têm doses recomendadas, têm tempo de duração de tratamento controlados. E se as pessoas começam a utilizar de forma irresponsável, isso pode ocasionar um outro problema. Os antibióticos atacam regiões específicas das bactérias. Cada antibiótico é responsável por uma função. É por isso que existem tantos antibióticos no mercado. O problema acontece quando a pessoa começa a tomar o remédio de forma irresponsável, fora de controle, fora de hora, ou em pequenas quantidades, ou em muitas quantidades. Fora da dose correta, os antibióticos podem e irão selecionar as bactérias. Mas como assim selecionar? Selecionar de forma de seleção natural. Aquele jeito que a gente aprende na escola mesmo. As bactérias que são mais resistentes continuam sobrevivendo. E se um tratamento dura 12 dias e a pessoa toma 10 dias, muitas bactérias resistentes ao antibiótico que ainda não tinham morrido continuam vivas e vão se proliferando, reproduzindo. E a pessoa pode ter a doença novamente. E ela já precisaria, então, de uma dose mais forte do medicamento. Se isso vai acontecer em uma população enorme por muito tempo, ou se uma pessoa toma um remédio que não é adequado para ela, vai selecionar outras formas de bactéria, isso significa que ao longo do tempo, bactérias resistentes ao medicamento vão surgir. E podem surgir bactérias tão resistentes que nenhum tratamento seja capaz de combater aquela infecção. Eu coloquei aqui do lado direito uma imagem de uma reportagem que eu retirei do site super interessante, aquela revista científica, né, popular, que diz: o uso mundial de antibióticos aumentou 65% em 16 anos. E isso é um problemão. Apesar de ser uma notícia boa para países pobres que sofrem com doenças fáceis de curar, em longo prazo, ela pode criar bactérias resistentes a medicamentos, que é justamente o que eu estou dizendo a vocês. Isso já pode se tornar um problema de saúde pública. Mais de 50% das infecções hospitalares são causadas por bactérias multiresistentes, porque o hospital é um local de seleção bacteriana. Tem muitos pacientes, muitos tratamentos e formas de bactérias resistentes vão surgindo ali. É realmente uma evolução das bactérias, uma seleção natural de bactérias acontecendo o tempo todo, em vida real. Isso não é coisa de livro, isso é coisa atual. E muitos desses grupos de bactérias são resistentes
aos antibióticos disponíveis no mercado atualmente. Então, se um paciente se contamina por uma bactéria muito resistente e os antibióticos não dão conta de combater aquela infecção, o paciente vem a óbito. E isso não é ficção científica. Isso é uma coisa que acontece o tempo todo. É por isso que a gente não pode tomar remédio sem receita. É por isso que a gente não pode usar o tratamento da nossa amiga, porque se deu certo para ela, vai dar certo para a gente. É por isso que é importante tomar o medicamento nas horas certas. Se é de 12 em 12 horas, é de 12 em 12 horas. Porque se passar uma hora do tempo certo para a ingestão das substâncias, novas bactérias podem começar a se reproduzir, bactérias mais resistentes às substâncias do medicamento, ok? Não é para assustar, não. É só para dizer que as bactérias são seres vivos, vivos mesmo. E os antibióticos existem para combatê-las, mas têm que ser ingeridos de forma responsável. Conta para a mãe, conta para o pai, conta para o avô e conta para a família inteira. Essa é a importância do controle dos antibióticos e a necessidade de controle desses medicamentos atualmente, tá? Remédio não é brincadeira. Pessoal, acho que ficou ótimo esse resuminho de Monera. O que vocês acharam? A gente falou sobre os reinos, a gente falou sobre as diferenças dos grupos de bactérias, falamos sobre importância econômica, importância na nossa saúde e influências nas doenças. Gostaram? Vocês já sabem, precisando de mim, podem me contactar nesse e-mail aí abaixo, ó, aprofessoranat@gmail.com, que eu estarei extremamente feliz em ajudá-los, ok? Pessoal, um beijo e até a próxima!